continuar. O presidente não quer sair mais tarde, uma aula, não sei, segunda-feira, mas tudo bem. Ó, a gente estava falando de uns requisitos da tutela antecipada de urgência. Tem as outras, que vai falar na frente, tem a punitiva, o pedido de controvérsia, que são tutelas de evidência. Por quê? Porque dispensa um requisito de período de nota. Isso chama tutela da evidência. Né? Basta o juízo de probabilidade. Certo? Vamos lá. Continuando aqui o período de mora. Aí eu coloquei, falei os idosos, foi? Não? Os idosos eu falei. O que é o período de mora inverso, gente? Que é para terceiro, falou. É quando o período de mora não é das partes envolvidas no processo, não. Atinge terceiros, não faz parte da lide. Da lei do Rio de Janeiro, que obriga as farmácias a dar desconto para os idosos. Quem que é parte da lide ali? Da ação, da ADIM ali? A confederação, né? Representando as farmácias, drogarias. E réu o que é? A Assembleia, né? O próprio Estado também tem que colocar no réu também. Vai dar muito que é fixado. Certo? E os idosos? Eles estão na relação jurídica ali? Não. Eles vão terceiro. Mas há período de mora para eles. Por quê? Porque se fosse indeferida a cautelar na ADIM, gente, eles estavam até hoje sem poder comprar. Se fosse deferida a cautelar, declarando inconstitucional, né? Até hoje eles estariam sem poder comprar os eventos de compra. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte: o período de mora inverso, ele, alguns casos concretos, ele aparece, outros não, tá? Por isso que eu coloquei que ele é o quê? Implícito e eventual. Pode acontecer no caso concreto? Não pode. E outra coisa, a ocorrência dele pode ser determinante para concessão ou não concessão da tutela. Está ficando por quê? Não, gente. Ocorrendo o período do mora inverso, a existência deles é preponderante tanto para a concessão dela, como para a não concessão da tutela. O caso dos idosos lá, o que o STF fez? Ele não concedeu a tutela. Ele não concedeu a medida cautelar na DIM. Então, a existência do período do mora inverso foi para civil para não concessão. Agora vamos ver aqui. Eu parei com esse slide aqui, ó. Foi? Demolição de um edifício que ameaça desabar. Caso com o prédio do Rio de Janeiro agora, 2, 3 semanas, caiu lá um prédio. Do lado de uma academia, do lado tinha um hotel com pensão. Não sei de que pensão que era, não. Prédio esse que tem como vizinho uma academia e um hotel. Ao permitir a demolição, estará o juiz autorizando que se produza um efeito irreversível para o dono do prédio, tá? Pum! Não fica voltar não. No mundo dos fatos é irreversível isso. E para a defesa civil, que é o autor, que é o requerente, se for indeferida, vai ocorrer o quê? Efeito irreversível do requerente. Por quê? O prédio pode desabar, matando gente, caindo em cima de casa. Então, é irreversível também do requerente. Então, há o quê? Uma irreversibilidade recíproca. Beleza. Quem é autor, quem é réu e quem é o terceiro? Não parte aí. Ou tem terceiro não parte aí? Autor. Defesa civil, né? Efeito irreversível. O prédio pode cair, desabar, matar a pessoa da academia e a caixinha do hotel lá. O réu. Efeito irreversível. Já demoliu? Não voltar mais. Não. Pode ser indenizado, né? Vai voltar o prédio como era antes? Não. E
as pessoas e os imóveis vizinhos são quem aí? Os terceiros que não são parte da lide. Esse é um exemplo. Eu não estou vendo mas vou colocar isso como exemplo agora. Isso é um exemplo de quê? Perículo e mora inverso. Consegue ou não, Tela? Hã? Sim. Então, o perículo e mora inverso aí serviu para reforçar o quê? A concessão, né? E nos idosos lá, foi para não conceder. Entendeu? Perículo e mora inverso. Eu estou falando do inverso. Que atinge terceiro que não é parte da lide. Ele é eventual, ele é implícito. Em todo caso concreto não vai ocorrer, não. Mas se ocorrer, o juiz tem que utilizar ele para completar a decisão. Isso. Tranquilo? Mas o que é exigido aqui é o período de mora do autor e a reversibilidade dos fatos do réu, ela antecipada. Só uma observação que eu vou fazer. Pessoal, essa questão da reversibilidade dos fatos muito concretos não geraria ao réu indenização caso ele perca a ação da casa? Se for irreversível só para ele, só para o réu, é isso não. Se for irreversível só para o réu, o juiz vai considerar dela. Lembra que o primeiro exemplo que eu coloquei? Não, estou falando para dizer que perder a lide e teria no caso, por exemplo, o prédio pode indicar a meta, depois se viu a trepação para poder desapropriar, mas ele não quer sair. Vai para sair. Ele não teria direito a ir a essa publicação, porque qualquer um vai perder o prédio. Não, mas vai ser utilizado. Tem dúvida não. O determinado. Isso ali a gente raciocinar isso como que vai na cara. O que o bem vale lá, a perícia se avaliar. A profundidade não, tá? Então, lógico que vai pagar. Bora, vem falar um negócio. Quando eu estiver falando já de efetivação, eu vou falar. Não? Vamos lá, tranquilo aí? A existência do perículo mora, ela é uma decisão, certa decisão do juiz, ponderar. Ela vai ser ponderante no caso concreto, se existir, que ela implícita, ela é eventual. Às vezes vai ser para conceder, às vezes caso aqui, ou para não conceder no caso do sinal. Vamos lá. Então, suponha que o juiz concedeu. Decisão dele. Acho que tem aí, gente. Isso é o título rápido. Decisão. 300 aprova de equipe da verossimilhança das alegações e o fundado receio que o direito sofra, lesão grave ou erro grave. De difícil reparação, defiro a medida pleiteada. Olha que juiz raciocínio bacana. Aí eu pergunto para os senhores aqui, doutores. Está correta? Ou seja, realmente deve ser concedida essa dela? Está correta a decisão do juiz? Tá, ué. Não há irreversibilidade do réu, não há, demoliu, acabou. Não há irreversibilidade do juiz civil? Sim. Foi também essa terrível, matar a gente. Dá para o juiz mais. Há irreversibilidade dos vizinhos? Também. Não consegue ver, né? Então, primeira resposta, todo mundo concorda? Segunda pergunta. É válida a decisão? É. É válida a decisão? Ela está certa. Gente, isso aqui não é decisão fundamentada, não. Ele fala que existe o período de mora. Agora você diz, pronto, eu tenho que fundamentar. Porque tinha um laudo do Estado falando que o prédio estava caindo. Mas você colocou ali, não? Aí vai dar uma Vamos lá, leite.
Eu falei. E no dia que eu falei, você não. No dia que eu falei da fundamentação, eu mostrei isso aqui ainda, ó. É fundamental isso aqui? Se você colocar resistência na prova. Vai. Tranquilo? Tem que ser fundamentado. Paralelismo das formas, tanto para conceber, como definir, quanto para revogar também, se for revogar depois, tá? Vamos lá. Cabimento de antecipado. Coloquei algumas situações. Cabe no juizado especial estadual? Cabe tutela antecipada no juizado especial estadual? Cabe. Cabe. Tem até um enunciado do FONAGEP, Fórum Nacional de Juizado Especial Estadual. FONAG, sei lá. FONAG. Se não me engano, acho que é o 26, parece. Cabe tutela antecipada no juizado especial estadual. Cabe tutela antecipada no juizado especial federal. Todo mundo sabe isso hoje, né? Hã? Cabe também, gente. Depende do valor, né? Hã? Depende do valor. Não, mas cabe. Não. Veja bem. Gente, ou entrar no mérito. não entra nesse detalhe, mas cabe. Se perguntou o valor, É possível, é possível. O ponto de gente, a gente quer ficar colocando coisa na cabeça. Às vezes a pessoa sabe muita coisa. Sério? O pessoal está estudando um curso, sabe, mas na hora para ficar, mas inventa coisa. Não, são perigos. Cabe, tanto no juizado especial do Estado como no juizado especial federal. Beleza? Só que com relação ao juizado especial federal, eu estou falando. Com relação ao juizado especial federal, eu tenho uma observação. Isso aqui está no enunciado do FONAGEP, no seu mundo. A tutela de urgência em sede de turmas recursais, existem turmas recursais, tanto no juizado especial do Estado, como no juizado especial federal, tá? Aqui é federal. No juizado especial federal. A tutela de urgência em sede de turmas recursais, olha lá, ó, juizado federal, pode ser definido de ofício. Essa característica de detalhezinho. Lembra que eu falei? Não cabe tutela, em regra, não cabe tutela antecipada de ofício. Qual foi o exemplo que eu falei? Causas, benefício beneficiário. PSJ de isso. Certo? E não é por mais nem menos que juizado especial federal, né? De ofício. Agora turma, mas você pode decidir sem ser provocado. Sem ser provocado. Tranquilo? Vamos lá. Cabe estadual? Cabe. Cabe federal? Cabe. No federal tem um curso mais ainda. As coisas podem considerar de ofício. Vamos lá. Cabe estadual não pode ofício? Não. Eu não achei nada. Não. Se tiver alguma decisão, você fala. Eu não vi nada. Não vi muito chamar atenção. Nos procedimentos especiais, cabe. Se o procedimento não for compatível, cabe. Então, antecipado também. Eu trouxe, acho que vocês estão vendo reais, né? Vou falar um pouquinho das ações possessórias. Estão vendo isso? Quais são elas? Vai, moço. Os gerentes. Tá bom? Reintegração de posse, manutenção da posse, impedido proibitório. Nós temos as ações possessórias. Vocês estão conseguindo enxergar? É? Ações possessórias específicas são 3. Reintegração de posse. Quando que você deve entrar com ação de reintegração de posse? Quando há esbulho, palavra-chave, esbulho. Ou seja, perda total da posse. Ação de manutenção de posse. Há apenas uma limitação. Quer dizer, você não pode exercer a sua posse tranquilamente.
Apenas uma limitação parcial, certo? Aqui na total, aqui, gente, eu não vou entrar em detalhes, senão isso vai ser. Aqui, ó, na perda total, é encontrar violência, clandestinidade, precariedade. Não estudar isso aí. Cadê? E ação de UTI interdito proibitório. Quando ainda não ocorreu a moléstia na posse, existe apenas o quê? Uma ameaça iminente do esbulho ou da ocupação. O artigo 924 do CPC determina a utilização do procedimento especial para as ações possessórias de força. Eu coloquei força aqui, não coloquei posse, já o professor falou que é posse nova. É, gente. Posse nova, força nova. Força nova, você quer tirar a pessoa de lá, né? Você fala força. Então, o 924 determina a utilização dos procedimentos para as ações de força nova. O que é força nova? Força nova, ó. A fazenda de Fernando Henrique foi invadida pelo MST, vocês lembram? Hã? Foi. Pegar esse botão de ouro. Beleza. Então foi invadida no dia 23 de fevereiro. Força nova quer dizer ano e dia, até um ano e um dia. Ou seja, até 24 de fevereiro de 2015. Então, se você for entrar... 16. Se você for entrar com ação até ano e dia, ela é força nova. Tá? Após ano e dia, força ou posse velha. Tá? Os livros que vão estudar, eu sei que vocês vão estudar demais reais, eles são isso. Vamos lá, continuando? Cadê? E observando o procedimento nas ações possessórias de força velha. Então, até ano e dia, vai ser os requisitos do 928, procedimento especial, que cabe eliminar também. Certo? Após ano e dia, vai ser um procedimento ordinário comum. Mas cabe pela antecipada na ação possessória? Seguindo o procedimento ordinário? Se for posse velha, tem que ser posse velha, né? Cabe. Cabe também, ué. Alguém de notificação está prevista. Ó. Vocês estão lá se entendendo? Sim. Quer falar? Até ano e dia, um ano e um dia após o esbulho. Força nova, posse nova. 2 dias. Aí você tem que usar o procedimento 928. Cabe eliminar, cabe também. Passou ano e um dia, aí você vai ter que utilizar o quê? Tutela? Aí é força velha. Vai procedimento ordinário, cabe o quê? Tutela antecipada. Só que os requisitos da tutela antecipada são mais dolorosos, né? Tem detalhe. Mas cabe tutela. Cabe tutela antecipada após ano e dia. Observação. A liminar do 928 CPC, ela possui só 2 requisitos. 2 não são 3, 2 são 2. Qual que é? Requisito temporal. Até ano e dia. Até um ano e um dia. Primeiro requisito. Segundo requisito é o quê? Fumaça do bom direito. Probabilidade da existência do direito deduzido por demandante. Hã? Na ação, já na força velha, ele pode alegar o direito menor? Sim. Vamos lá, peraí. Na força nova. Ele vai alegar. Hã? Ele vai alegar o direito menor. E Aonde? Na força nova. Não. Aí vamos falar. Na força nova, procedimento 928 CPC, tem alguns outros requisitos lá que eu vou entrar em detalhe aqui. Mas para eliminar o quê? Temporal até um ano e dia e probabilidade. Até ano e dia. Ué, professor, e o perigo em mora? O perigo em mora, o legislador presume. O legislador presumiu que toda ação possessória
já tem o quê? Perigo e mora. Só que o autor não precisa demonstrar que há perigo e mora. O perigo e mora, ele é o quê? Como é que é o nome? Olha, ele é o quê? Presumido pelo legislador. Então, quem vai entrar com ação possessória até um dia, tem que provar requisito temporal até o ano e um dia e a probabilidade, no máximo um direito só. Não precisa demonstrar o quê? Perigo e mora. Então, se eu falei que não tem perigo e mora, no procedimento 928, ela é o quê, gente? Isso que é na prova do promotor em Minas. A ação possessória é um exemplo de tutela, porque não existe o quê? Perigo e mora. O autor não precisa demonstrar o perigo e mora. O legislador presumiu isso. Toda ação de possessória há perigo e mora. Agora, após um ano de dia, será que havia o quê? A tutela antecipada com seus requisitos próprios. Prova inequívoca, verossimilhança das alegações e... Aí você tem que demonstrar agora. Após ano de dia, é os mesmos requisitos da tutela de urgência antecipada. Tranquilo? Tranquilo, gente? Eloy, cara, os gerentes de falar. Sério? Eu tô achando um pouco rápido o seu ritmo. Não, eu tenho que ir rápido. Eu tenho que coisa desse mês. Isso aqui eu estou entrando. Ninguém está falando nada disso aqui, ó. Eu nem queria falar falando disso. Sério, vocês vão ver agora, gente. Me matéria aí. Mas porque tem a ver com tutela antecipada, se há ano e após ano de dia, a tutela. Vamos lá. É possível a concessão de tutela antecipada contra o poder público. O que é poder público? Estado em sentido amplo, né? União, DF, municípios e Ó, você sabe a distinção? E se eu colocasse aqui, é possível a concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública? É a mesma coisa? Não. Por quê? Fazenda pública não é de FHC não, tá? Ó, isso é interessante. Fazenda pública é mais ampla um pouquinho. Porque fazenda pública envolve União, DF, estados, municípios, mais autarquia e fundação pública. Olha o 4751. O que fala lá? Fazenda pública. 4751. Fazenda pública leva União, DF, município, estado, mais autarquia pública e fundação pública. Tá? Mas CAP também? CAP também. Tá? É porque alguns livros, como todo Negrão, ele coloca lá dentro do bom grupo, jurisprudência, eventual. Aí ele coloca assim: é possível a concessão de ter a conta fazenda pública? É a mesma coisa, só que fazenda pública não pode esquecer de mais dois? Mais dois, quatro. Empresa pública, né? Empresa pública, o que mais? Empresa pública, vocês não falam nada. Eu falo nada, você não deixa. Autarquia e fundação pública. Caixa Federal, empresa pública. Não. Vai para o Brasil, funcionário com isso? Não. Fundação. Bom, mas cabe também. O INSS é o quê? Federal. Banco Central, autarquia federal. IBGE, empresa pública. Imbel, fabrica armas no Brasil, empresa pública. Ó, certo? Imbel, lá em Itajubá. Ó, tranquilo aí? No final dos jogos é a mesma coisa, só que fazenda agrega mais autarquia e fundação. Ninguém leu o 4751? 4751? Bora? Inciso 1. O que está falando do inciso 1?
475. Então, CPC é aquilo? CPC não, né? É qual? 105 minutos. Ah, tá. É porque não, o pacto é de Basta inciso 1, basta inciso 1. Proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o município e as respectivas autarquias em fundações de direito Público. Tá vendo? O 4751 está falando o quê? Fazenda Pública. Justamente. Vocês querem um livro muito bom de Fazenda Pública para estudar? Leonardo Carneiro, viu? Excelente. Fazenda Pública em Juízo. Muito bom. Então vamos lá. Então, cabe tutela antecipada contra a Fazenda Pública? Cabe. Cabe com ressalvas. Cabe desde que não haja vedação legal. Cabe desde que não haja vedação legal. Cabe desde que não haja vedação legal. Não se enquadrando nas vedações legais, cabe o resto tudo. Vamos lá. O Supremo reconheceu a constitucionalidade das leis, que são várias que tratam sobre tutela antecipada contra o poder público. Especialmente o quê? O artigo 1º da lei 9494, está englobando quase todas. Tem a 8437, 5021, 4868, essa aqui está englobando todas. Reconheceu a constitucionalidade das leis que restringem, ou seja, está correto. Em algumas situações não cabe. Nas situações legais não cabe. Que veda não cabe. A concessão de tutela de vigência que falou da Fazenda Pública. Ó, tá vendo? Já coloquei a Fazenda Pública ali, ó. Mas desde que esteja incluída expressamente entre as hipóteses taxativas na lei, previstas nas leis. Só nessas hipóteses aí. Nessas hipóteses aqui, não cabe. Esse cara não prova, viu? OAB. Vamos lá. 8 são as hipóteses para o quê? Indeferimento. Não cabe tutela antecipada contra o poder público. Primeira hipótese. Tudo que vai mexer no bolso do Estado, melhor. Ô, gente, essas leis aqui tem uma história. A história delas, pega o livro do Frege, dá uma estudada para você ver, quando ele estava lá tanto antecipado contra o poder público. Os planos de governo, Collor, anti-Collor, tudo aí foi criando, só para impedir o antecipado contra o poder público, que mexia quem? No bolso do Estado. Vamos lá. Não cabe reclassificação ou equiparação de servidor público, porque vai aumentar a despesa, né? Tudo que mexe com o bolso do Estado não gosta, não. Concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias. Também não cabe, não. Outorga ou acréscimo de vencimentos. Coitadinho do servidor. Pagamento de vencimentos de vantagens pecuniárias a servidor público. Para entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Dá um exemplo aí, professor. Mercadorias apreendidas em contrabando. Não cabe. Não cabe na espada. Olha essa lei de qual que é? 1956. Nem se for contrabando de semente de tomate, Hã? nem se for semente de tomate, Outra coisa, presta atenção. Aqui, lá, tinha que passar pelo exame fitossanitário, né? Aqui não, gente. Aqui é uma medida. Lembra do parágrafo aí? Não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Quer dizer que eu parei? Para liberação alfandegária de automóveis, você tem uma súmula. Eu não estou me lembrando do mundo agora. Do STF, eu acho. Que ela fundamentou na lei 2770, na verdade. Bens, né? Provenientes do Rio. Liberação alfandegária de automóvel. Não, cabe dando espada. Saque ou movimentação vinculada ao FGTS.
Levantamento da FGTS. Gente, uma coisa é você entrar com a ação para pedir levantamento da FGTS sem tutela. Sem tutela, cabe. O que não cabe é o quê? A tutela antecipada. Tá? Algo que eu falou que não cabe. Nem adianta entrar que não vai conseguir nada. Não cabe levantamento da FGTS. Não. Sem tutela vai ter mesmo, é uma ação normal, sem pedir tutela. Tutela que não vai conceder. Uma observação. Na Justiça Federal, por que isso vai para a Justiça Federal? Porque quem é rei é quem? A Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é a gestora do FGTS, né? Tá? Tranquilo? Então vai para a Justiça Federal. Na Justiça Federal, o que eu pesquisei lá, não consegue o que estamos falando. Fundamento do artigo 20b da lei 36. Tá? Agora, na Justiça do Trabalho, eu achei algumas decisões, TRT, 15, Campinas, e outro do menor número, que o TRT aceitou a tutela antecipada para o levantamento da FGTS. Certo? Mas na Justiça Federal, não cabe. Tá? Só mais uma informação para vocês. Mas se eu for perguntar na prova, eu vou perguntar como é a Justiça Federal. E é de lei. Essa redação é legal, velho. O que o STF falou? Cabe tutela antecipada pelo poder público, salvo se houver redação legal. Essas são as hipóteses da redação legal. Compensação de créditos tributários e previdenciários. Se já tiver tributário, sou professor tributário também. Ó, como é que funciona o mundo fenomênico, o fato gerador, né? Como é que funciona? Todo mundo que paga PVA? Não. Só paga o PVA se você for proprietário do veículo, registrado entrando, né? Então, a partir do momento que você compra o veículo. Sim, pois é, mas todo mundo é obrigado a pagar PVA? Não, se tiver o carro, gente, né? Ué, quem tem o carro? Pois é, então surgiu ali o quadrador, né? Você é proprietário do veículo, zona de boa. Ó, então surgiu o quadrador e vai desembocar numa obrigação tributária. A obrigação tributária vai gerar no crédito tributário. Aí construiu o crédito tributário, aí tem 4 caminhos. Você vai pagar, o normal, né? Só que pode ter também uma suspensão do crédito tributário. Vamos ver isso lá. Isenção, exclusão do crédito tributário, que é isenção, anistia, e extinção do crédito tributário. A compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário. Extinguiu? Já era, não tem como voltar atrás, não é? Se a administração tributária extinguiu o crédito tributário, tem como lá, agora eu vou. A antecipada era o quê? Satisfativo, você lembra? Lembra disso? Não esquece isso não. Aí é o seguinte. Por isso não pode, porque é irreversível. Não tem como depois que uma tutela, poder defender compensação tributária, a administração tributária vai cumprir, vai botar não, já era. É irreversível. E outra coisa, tem mais um fundamento que temos que acrescentar nos 8, 10 anos. Criou o artigo 170A. O artigo 170A veda, proíbe a compensação tributária antes do trânsito julgado. Certo? Não cabe tutela antecipada para compensação de tributos ou créditos tributários ou previdenciários. Não cabe. Está na súmula 212 da STJ. Certo? Anota que é
ser mais longe, você vai subir isso no lado. Tranquilo? Ô professor, mas cabe mandado de segurança? Cabe. Se sem eliminar. O mandato de segurança, gente, não é sempre que eu tenho que eliminar, não. Às vezes a pessoa não pede eliminar, não. Às vezes pede um ganho. Não é sempre que o mandato de segurança é concedido por eliminar, não. Então, quais são as ações judiciais para você pedir a compensação? Só que só vai compensar se tiver o quê? O trânsito julgado para a segurança ou da ação declaratória tributária. O meio judicial é esses dois: mandado de segurança sem eliminar. Cabe. Súmula, você pode anotar 213 nesse período. 213, tá aí? Lá não fala sem, quando a gente vai ler lá o enunciado de 213, tá? Lá não está falando sem eliminar, não, mas é lógico. Quando falar de cabe, na segurança, sem eliminar. Quando eliminar, não cabe. Aí vai ter plano julgado, né? Só depois do trânsito e julgado nessas duas ações que vai poder a compensação. Mas tutela antecipada, não cabe não. Tranquilo? A pessoa pode entrar com mandado de segurança sem pedir de eliminar ou com uma ação declaratória. Só depois do trânsito julgado que vai compensar. Mas não através de tutela antecipada. Nós estamos falando aqui de tutela antecipada. Tutela antecipada não cabe. Tranquilo? Sai com a súmula aí? 213. Leia. Silêncio, por favor. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Está falando sem eliminar aí? Sem interpretar. Mas a ação adequada é mandado de segurança uma ação declaratória, sem pedir de eliminar. Tá bom? Tá bom, beleza? Beleza. Então eu falei para vocês que claro que tutela antecipada contra a fazenda pública, o poder público, não é? Salvo as vedações legais. Não cabe. Então, tirando as vedações legais, zap na prova é bom também. Cai também zap na prova. Viu? Depois não chora não. Pode ser concedida a tutela antecipada contra o poder público, desde que não haja vedação legal. Hipótese aí que eu coloquei. Alguns julgados da STF. Eu falei para vocês que não cabe compensação tributária através de tutela antecipada, não foi? Agora, outra coisa é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso veio alterado em 2001, se não me engano. Alguém tem uma Código Tributário? Alguém está debaixo de mim? Tem 151, inciso 5º. É possível tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Lembra? Fala gerador, obrigação tributária, crédito tributário, ou você paga, não pode ter extinção do crédito tributário, exclusão do crédito tributário, suspensão do crédito tributário. Moratória é uma espécie de suspensão do crédito tributário. Parcelamento aí que está na moda, você vê tudo fazendo, é uma espécie de suspensão do crédito tributário. Então, eu posso pedir uma tutela antecipada para suspender minha exigibilidade do crédito tributário. Mas é um parcelamento, por exemplo. Você está inicialmente pedindo. Está no CTN, artigo 151, está aí? Lê, por favor, Igor. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tranquilo? São coisas totalmente diferentes de compensação.
quê? Extinção do crédito tributário. Vamos lá. Nomeação e posse em cargo público. Está na redação lá? Legal? Não pode. STF tem que decidir. O Supremo. Reintegração de servidor no cargo ou posto. Por que eu coloquei posto? Tem militar aqui não? Hã? Militar. É ali também, né? Você é militar? Você é o quê? Entendeu? Mas você vai esquecer não, né? Se cair na prova, você vai acertar, né? Reintegração, já falei. Causas de natureza previdenciária. Hã? Ia falar. Até de ofício. E detalhe, quem que é o réu nessas ações aqui? O INSS. A autarquia federal. Que é o quê? Fazenda pública. Então, se eu perguntar na prova, olha, presta atenção. De ofício contra a fazenda pública, cabe causa natureza previdenciária, que o réu ali é quem? O INSS é uma autarquia federal. Olha para você ver como compliquei, hein? Hã? Gente, é porque a autarquia está dentro da pública. Está vendo? Vamos lá? Artigo 273, parágrafo 7, que foi criado em 2002 na reforma do CPC. Essa reforma ela vem trazer um sincretismo processual, diminuir o tempo de processo, etapas. Execução hoje, você sabe, o próprio processo de conhecimento, né? Não? Vou falar isso não. Antigamente você tinha um processo de conhecimento, aí você tinha o título judicial e você entrava com a execução. Hoje não, aí você executa o próprio processo de conhecimento. Isso é tudo fruto do sincretismo processual. O nosso processo hoje é sincrético. Essa palavra é na moda. Sincrético, processo sincrético. Vamos lá. Calma. Se o autor, a título de antecipação de tutela, ele entra com ação judicial e com pedido lá embaixo, tutela antecipada, certo? Pedido de tutela. Se o autor, a título de antecipação, providência de natureza cautelar. Os requisitos que eu colocou aqui é da cautelar, não é da tutela antecipada, não. Hã? Poderá o juiz, na realidade não poderá, são direitos subjetivos do requerente, tá? O juiz não tem discussionalidade da questão. Se tiver os pressupostos lá, ele tem que conceder sim a fungibilidade ou a tutela antecipada, tá bom? Quando presentes os respectivos pressupostos da cautelar. Então, ele entrou e escreveu lá, tutela antecipada. Mas os requisitos que ele levantou é o quê? Só perigo e mora aí fomos boniures. Ele não colocou prova perigo lá, não. Pô, tá bonito, tá péssimo, tá bacana. Não tem prova perigo. Como é que agora? Consegue, velho. Se tem os requisitos da cautelar, então vai conceder a cautelar numa ação que foi pedido o quê? Tutela antecipada. Tranquilo? Deu para entender ou tá difícil? Isso. Eu entro com ação judicial, certo? Tutela antecipada não é ação, já falei, é um pedido, né? Aí você foi lá. Hã? Na petição inicial. Mas não é uma ação, tutela não é ação. Tutela é um pedido, né? Antecipar os efeitos da tutela institucional do Estado. Aí eu entro com ela, pedido, tutela antecipada. Só que isso fosse o efeito. Mas aqui não tem os requisitos da tutela antecipada, só tem os requisitos da cautelar. Só tem os dois, perigo e mora e fumus boniures. Fumaça do bom direito e perigo de dano. Não tem qual? Faltou qual? Na tutela de urgência.
antecipada? A prova tem equívoco. Porra, mas só tem aqui o requisito da cautelar. Pode proceder? Pode. Fugibilidade. Cautelar. Olha a pergunta que eu fiz. É possível a concessão de tutela cautelar fora do âmbito cautelar? Ou seja, é possível a concessão da tutela antecipada, tutela cautelar, no processo de conhecimento? É, fugibilidade. Tem dificuldades não, gente. Seja o quê? Efetividade do processo. O processo tem que ser efetivo, gente. Dá resultado. Não, Dudu. Interpretação, olha. Olha o tempo perdido. Vamos lá. Então vamos lá. Recebido. O recebimento do pedido cautelar com antecipação de tutela. Permite ao juiz a conversão do pedido de tutela antecipada em medida cautelar. Fungibilidade dos pedidos. Sincretismo processual. Permite que a tutela cautelar seja concedida em processo não cautelar, no processo de conhecimento. No cautelar, você tem dois processos. O cautelar é o principal. Aqui você tem a só instrumentalidade do processo. Eu vou falar dele? Deixa eu ver. Se está a instrumentalidade do processo? Não. Aqui a cautelar, você entra antes. Depois é que você entra no processo principal. Isso, 30 dias. 30 dias. Aí os dois se juntam, fica a peça ou outra. Hã? Fica a peça ou outra aí. Isso. Você entrou com algum cautelar? Não? Já entrou com alguma cautelar? Arresto. Mas famosa é arresto, sequestro. Agora, essa fugibilidade, ela não é estranha para a gente, não. Eu vou falar na lei 429, 92, lei de propriedade administrativa. 92. Você fala muito rápido. 84, 29, 92. É a lei de quê? Propriedade administrativa. Probabilidade. Improbidade administrativa. Então eu vou falar rápido, vocês falam, gente. Você fala rápido o tempo todo. Hã? Você fala. Mas, ô, gente, o que eu estou falando, vocês não fazem isso também. Lá na frente você repete, a gente tem mais que falar uma vez. Propriedade administrativa. Esse sincretismo existia no Brasil. Aonde? Na lei de propriedade administrativa. O pedido de liminar de decretação, lei de disponibilidade de bens está previsto. É um arresto isso, gente. Na ação de propriedade, que é uma ação de conhecimento. Vamos lá. Quais são os requisitos para a concessão da fungibilidade aí? Entre pedindo tutela, mas na realidade só tem os requisitos da cautelar. Mas tem todos os requisitos da cautelar. Hã? Mas tem que ter todos os requisitos da ação cautelar. Requisitos da cautelar. Da cautelar, para ele atender como se fosse. Aqui. Aqui, ó. Perícia de demora. Boniúris. Isso. Na cautelar tem que estar as provas. Isso aqui, ó. Requisitos. Perícia de demora. Boniúris. Esse marco do direito, né? Se na cautelar não tiver os requisitos da equipe, não vai. Não. O que eu falei? O juiz pegou aqui a petição, pediu uma tutela. Tem os requisitos da cautelar. Foi o que eu falei? Isso. Quais são os requisitos então para a fungibilidade aqui? Perigo em mora, fundos boniúris. Tranquilo? Observação. Vocês vão fazer prova, fazer OAB. Eles vão fazer isso aí, para a gente cair. Dúvida fundada e razoável quanto à sua natureza, o que isso quer dizer? Erro grosseiro não é requisito para a fungibilidade, não. Lá no sistema recursal, a gente vai estudar o princípio da fungibilidade. Que a pessoa erra, entra um recurso errado, mas o juiz aceita, o tribunal aceita. Existe esse princípio da fungibilidade no sistema recursal. Aí, acho que é o Marinoni que fala isso.
tem que ter dúvida, tem que ter a dúvida também para conceder essa fungibilidade aqui na função antecipada. Não! Erro grosseiro não é requisito para fungibilidade, não. Isso aí, gente, só ia servir para quê? Complicar. Só para complicar. Gente, ele é um bom operador, fantástico, Marinho. Mas, como escreve essas coisas para se vangloriar, se colar, aí se o STJ passar e exigir isso, é agonia, eu sou foda. Erro grosseiro não é requisito para a fungibilidade na função antecipada. Tá bom? Sem entrar com um agravo, quando na realidade cabe apelação ou apelação cabe agravo. Pode aproveitar o agravo e considerar essa apelação. Em alguns casos cabe, tá? Não é todo recurso vai ver lá. Quais os casos? Aproveita. Porque na essência dá o que ele pediu, né? Ele colocou os requisitos que ele pediu, né? Ó, parágrafo 7. O parágrafo 7 tem a previsão de quê? Da fungibilidade regressiva. O que quer dizer com regressiva? Regressiva, mais para menos, né? Ele pediu uma tutela antecipada, prova inequívoca, perigo e morte nos boniúris. São 3, né? E o juiz fez o quê? A fungibilidade deu uma cautelar, 2 requisitos. Por isso se chama regressiva. Você pediu mais, com 3 requisitos que a tutela tem que ter, né? Mas a contrato só 2. Então regressiva. Por isso se chama regressiva. Do mais, prova inequívoca, tem na tutela antecipada, do menos. Perigo da demora, estudando e os boniúris. Então, por isso chama regressiva. Aí eu pergunto aqui, viu, galera, dos gerentes aí, ó. É possível a fungibilidade progressiva? Eu entro com uma cautelar e o juiz me dá uma tutela antecipada? Por isso chama progressiva. Eu entrei com a cautelar, 2 requisitos. E o juiz me dá uma tutela antecipada, né, que são 3, a pessoa aprova. Isso chama progressiva. Ou seja, isso é conhecido como o quê? Fungibilidade de mão dupla. Cautelar, tutela antecipada é cautelar. É possível? Já falei, né? Ok. É possível. A doutrina Humberto Teodoro, o parágrafo 7 foi visualizado, idealizado pelo Humberto Teodoro Júnior. Ele não permitia não, fungibilidade de mão dupla não. Mas é a doutrina, por conta do sincretismo processual também, que se defetividade do processo, começou a não, é verdadeiramente possível. Desde que tenha os requisitos, o que o juiz vai conceder realmente. Mas a defetividade é ofício. Não. Mas tem que provocar, tem que ter o pedido. Não falei nada de ofício, não, gente. Não falei isso não. Rapaz, se quer um conselho, não coloca coisa na sua cabeça, não. Não fica colocando coisa na sua cabeça, não. Não, nada a ver. Isso aqui é fugibilidade. O que é considerar uma coisa de ofício? Quando a parte pede, o juiz pede. Cuidado. Porque senão, sério mesmo, você vai fazer prova depois aí, concurso ou OAB, não vai criar isso aqui. Eu não falei em nenhum momento, eu falei de concessão de ofício aqui não. Ó, isso aqui é um ato inerente ao julgador. Ele pode fazer isso. Lógico, gente, se a pessoa, se o requerente pedir, mas isso aqui está permitindo. A lei permite ele fazer isso. A minha pergunta é: há interesse de agir do requerente? Ou seja, a tutela antecipada não pode ser omitida em um único processo. Aí ele entra por cautelar. Há interesse de agir fazer isso? Ele podia ter entrado por quê? Diretamente com a tutela antecipada. O processo só. Vocês entenderam aí? Ó, aqui, ó. Anota, julgado, olha, né? Começa o jogo. Eu estou um pouco na dúvida quanto a isso, porque no caso
da tutela antecipada para cautelar, tudo bem, tem que ser judicial, mas aí o juiz dando mais do que o autor pede, ele não está desrespeitando o princípio da inércia? Não. Por quê? Não tem que ser provocado? Sem pedir? Esqueça o princípio da inércia, concessão de ofício com relação à fugibilidade. Ele faz isso aí, o processo ser o quê? Efetivo. Porque ele entende que a tutela antecipada é resguardar o bem. E ele, como entende que tem todas as provas, ele já antecipa. Isso. Não, a cautelar não está resguardando. A cautelar. É que resguarda. A cautelar é para resguardar o bem. Conservativo. Mas como o juiz entende que ele tem todas as provas, ele antecipa. Todos os requisitos. Aí é progressivo. Então, aqui agora ele está falando da mão dupla, né? Sim. Ele entra com a cautelar, Sim. só que na realidade ele tem até o quê? Um requisito a mais, né? Que seria o quê? A prova inequívoca. Pode conceder? Pode. Fugibilidade, gente. Sincretismo processual com a atividade do processo. E a regressiva? A regressiva seria... A regressiva é o que está no parágrafo 7. Ele entra com a... que o juiz está com menos. Que são os dois requisitos. Ó, anota esse julgado aí, olha no STF lá. Tem lá jurisprudência, pesquisa e jurisprudência. Você coloca esse número aqui, ó, 68.209. Foi um caso que ele permitiu a tutela antecipada numa cautelar. Fugibilidade não dupla. Ó, o caso que é. Sustação de protesto, que é o quê? Cautelar, não? Vamos lá. Notificado do protesto, a parte tem um requisito de 3 dias para pagar. Entendendo o requisito da cobrança, pretende em juízo discutir o quê? Valor. Em razão do tempo, há muitos advogados que ingressam com medida cautelar apenas para sustar o protesto, deixando a discussão sobre a validade ou exigibilidade do título para a principal. A situação do protesto é efeito da declaração de nulidade ou exigibilidade do título. E por conta disso, deve ser pleiteado a título de antecipação de tutela. Já que ele precisa do quê? Antecipação dos próprios efeitos. Isso aqui foi um caso concreto que foi julgado no STJ. Eu vi 2 julgados lá admitindo a fungibilidade com dupla. Tá? Mas decidiu o STJ agora, pode marcar com prova tranquilo, tá? Conforme a STJ, cai assim, conforme a STJ, pode marcar. E é uma questão de lógica, gente. Agora não, entra com votação. Se não entrar com votação, não vai julgar. Acabar. Se a parte requerer medida antecipatória satisfativa via processo cautelar, que é de mão dupla, quem está falando, né? Apresenta cautelar com pedido de tutela antecipada. E o juiz entender que os requisitos materiais estão presentes, deve permitir ao requerente que, em medida inicial, isso aqui é um entendimento Fred Thier, tá bom? Tá corretíssimo o raciocínio. Antes da citação do réu, e desde que converta o processo cautelar para o processo ordinário. Porque, qual é o fundamento que ele coloca? Porque senão há uma violação de quê? Devido, processo legal. Essa cooperação do juiz pode ser tomada de ofício. Pode ter a conversão. Com base no quê? A conversão. Isso. Ele decide sem ser provocado. Isso, 2955. Ele decide sem ser Veja bem, eu estou falando que eu fiz aqui, o que a conversão. Ele determina a conversão do procedimento ordinário. O Fred, para o Fred G, tem que ter essa conversão. Tá? O raciocínio está correto. Dá liminar e não cometeu. Não pode dar antes de citar o réu? Em casos graves? Em hipótese alguma, deve determinar a extinção do processo sobre qual fundamento? Interesse de agir. Certo? Ó, veja bem, o STJ, já falei, que admite a fugibilidade não dupla, a progressiva e a regressiva, perfeito? Ou seja, o juiz pode conceder tanto TA e medida cautelar quanto medida cautelar antecipada. O STJ
não julgou nada ainda para essa conversão aqui, não. Tá? Coloquei aqui, ó. O STJ não exige o quê? A conversão do procedimento. Ainda não. Não chegou nada lá ainda não. Mas como o STJ é fã do Fred, rapidinho eles vão passar a entender assim. Eu vi um julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul exigindo a conversão. Tá? Mas o STJ não exige a conversão, não. A lista? Certo? O STJ não exige a conversão. Tá? Admite a fundibilidade não dupla sem conversão. Tá bom? Quer mais? A lista, quem ensinou assim. Cruzeirense. Esse negócio.